Eu queria ouvir, passar a palavra para o doutor Breno. Vamos ouvi-lo e, logo em seguida, a gente passa a palavra para os outros participantes. E vamos deixar para a gente fazer as perguntas ao final, para tentar otimizar, certo? Quer falar daí? Tá ótimo. Eu Obrigada, prefiro falar também aqui em pé. É o mal de professor também. Enfim, eu sou advogado. Leila, aliás, está cumprindo magistralmente bem seu papel, então, muito obrigado. Obrigado também pelo convite. É um prazer estar aqui com todos e todas. Eu tenho uma apresentação e eu pretendo ser muito rápido nela. O professor Sérgio já lançou as bases, então, naquilo que já foi dito, eu vou pular aqui rapidamente. Tem um passador, por favor? Ou eu peço para... Oi, obrigado. Opa. Bom, eu começo minha aula na graduação lá no INSPER. Como eu sou de uma escola que alia Direito e Economia, eu começo a aula de graduação um pouco diferente. Lá no INSPER, professor Sérgio, os alunos já chegam querendo falar de economia e números e tudo mais. E aí, a minha pergunta, que por coincidência é muito parecida com a sua, bom, qual é o papel do direito tributário? Qual é o papel do tributo? E aqui está a minha primeira pergunta. Qual é o papel do tributo? O tributo serve a um instrumento para arrecadar recursos para que o Estado realize suas políticas públicas. Ninguém tem dúvida disso, é a criação do Estado fiscal para não ter que saquear o outro Estado, o outro soberano, e submeter as pessoas à escravidão. Agora, o tributo também, ele uma vez instituído, ele induz comportamentos. Esses dois exemplos da foto são ótimos, adoro mostrar isso. O da esquerda é uma foto de uma construção que se encontra isso nas ruas do Reino Unido. São construções com as janelas fechadas por tijolos. Por quê? Porque no Reino Unido, antigamente, existia um tributo sobre propriedade que era cobrado em função do número de janelas. Então as pessoas foram lá e cobriram suas janelas. As outras construções são muito comuns em Paris. Você vê também em função de um tributo sobre propriedade. Era cobrado o tributo em função do número de andares habitáveis do local, exceto o telhado. Então as pessoas construíram quartos e parte de habitação no telhado das casas. Então é isso que eu queria... A ideia é, pessoas reagem a incentivos. O tributo, esse foi um debate muito forte na reforma tributária, é que os nossos tributos atuais sobre o consumo, eles são extremamente distorsivos da atividade econômica. Por quê? Porque eles não são neutros, eles são cumulativos, eles são cobrados na origem. Tudo isso para dizer que os tributos atuais induzem agentes econômicos a, por exemplo, se estabelecerem num determinado estado para poder gozar de um benefício fiscal, ainda que aquele estado não tenha vocação para a sua atividade econômica. Esse foi um debate muito profundo durante a reforma tributária. E por isso eu trouxe essa ideia, que a reforma tributária debateu muito a ideia de neutralidade. Os tributos, e especialmente os tributos de modelo IVA, não criarem distorções econômicas, trazendo a não cumulatividade plena e a tributação no destino. E aí as vantagens de um modelo IVA estão colocadas ali, e os benefícios esperados, eu confesso que não vou ter tempo de desenvolver isso um pouco mais. Agora, se de um lado, a tributação no destino, que é a que nós teremos a partir de 2027 com a CBS, e a partir de 2029, a transição para o IBS, essa tributação no destino, ela mata uma política muito comum que estados e municípios se acostumaram a ter no país, que é essa concessão de benefícios fiscais para atrair investimentos para o seu território. Com base nisso, e aqui um pequeno quadro comparativo, essa concessão de incentivos de forma unilateral gerou uma guerra fiscal imensa, uma race to the bottom, então vários estados concedendo cada vez mais benefícios e tendo cada vez menos capacidade de arrecadação. A reforma tributária veda a concessão de incentivos fiscais, exceto aqueles previstos na Constituição, e também essa tributação no destino torna inútil a concessão de benefício fiscal, porque não adianta mais eu conceder benefício fiscal, sendo que o tributo é cobrado no destino e não mais na origem, na produção. Além disso, aqui fazendo um comparativo, pronto.
no modelo atual, como eu disse, nós temos um problema de falta de transparência, porque conceder o benefício fiscal, você mata, você tem uma dificuldade depois de acompanhar o quanto essa renúncia tributária repercutiu em termos de retorno para a sociedade, e a reforma tributária busca evitar que isso aconteça. Com qual ideia? E essa é uma ideia trazida pensando aqui para esse evento. Como os estados não poderão mais conceder benefícios fiscais, foi criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, lá no artigo 159A da Constituição. Ele foi incluído, e é o seguinte: a União vai entregar para estados e Distrito Federal recursos bilionários. Então, o primeiro recurso, a primeira quantia é de 8 bilhões de reais em 2029, e a partir de 2043, nós estamos falando de 60 bilhões de reais por ano, que a União entregará para estados e Distrito Federal, para que os estados e Distrito possam investir em obras de infraestrutura, em fomento a atividades produtivas, e o desenvolvimento científico e tecnológico, e inovação. Agora, o que foi colocado também na Constituição, como o professor dizia? Esse foi um vetor da reforma tributária, a defesa do meio ambiente. Olha lá, no 159, parágrafo 2º, foi previsto que a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional priorizará projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução de emissão de carbono. Então, eu saio da lógica de conceder benefício fiscal e passo para a ideia de concessão de incentivos financeiros, orçamentários, e condicionados, e claro, trazendo aqui a priorização para projetos sustentáveis. Esse é o primeiro ponto. E aí, sendo aqui bem rápido, trazendo o imposto seletivo mencionado pelo ministro Jorge Messias, que professor Sérgio e eu temos um embate já conhecido, que eu entendo que o imposto seletivo é um típico tributo de natureza extrafiscal. Diferentemente do tributo de natureza eminentemente arrecadatória, eu entendo que ele tem natureza extrafiscal. Por quê? Porque a finalidade dele é de proteger o meio ambiente e a saúde, que são dois valores constitucionais. Então, se ele se presta a isso, esse vai ser o controle de constitucionalidade do tributo, assim como se faz o controle de constitucionalidade de outros tributos de natureza extrafiscal e regulatória. E aqui, só para fechar um pouco essa ideia do imposto seletivo, ele tem o seu fundamento, pelo menos além do artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, ele já encontrava fundamento nesses 3 artigos da Constituição Federal que tratam do meio ambiente saudável como um direito social, como um princípio da ordem econômica. É profundo isso. É um princípio da ordem econômica no mesmo patamar do princípio da livre iniciativa e um dever do Estado, o meio ambiente saudável. Aí nós tivemos a construção do imposto seletivo pensada para alguns bens e serviços supostamente prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Por que eu digo supostamente? Porque tem controvérsia. Lá na Lei Complementar 214, foi prevista a incidência do imposto seletivo sobre esses 7 bens e serviços. Em relação a veículos, embarcações e aeronaves, a Lei Complementar deu ao Poder Legislativo a possibilidade de modular as alíquotas do imposto seletivo de acordo com critérios ambientais. Pegada de carbono, eficiência energética, reciclabilidade de materiais em relação a veículos. E embarcações e aeronaves também poderão, está lá no artigo 420 ou 21 da Lei Complementar, embarcações e aeronaves de baixa emissão de carbono também poderão sofrer a incidência do imposto seletivo a uma alíquota reduzida. Agora, por que eu digo supostamente? Porque tem uma questão controversa. A Lei Complementar não previu a incidência do imposto seletivo sobre os veículos, os caminhões. E caminhões, especialmente caminhões movidos a diesel, são altamente poluentes. Então, aqui tem um problema, trazendo aqui a fala do professor para a minha. Será que esta previsão respeita aquela previsão do artigo 145, parágrafo 3º da Constituição, que diz que o sistema tributário observará a
deverá respeitar o meio ambiente saudável? E aí, fechando, eu já falei muito mais do meu tempo? Já. Fechando e acabou. Carbon Tax. Nós temos uma janela de oportunidade para regulamentar o imposto seletivo como um verdadeiro Carbon Tax. Como isso? O Carbon Tax não é um tributo sobre qualquer bem ou serviço. Ele olha para a emissão de dióxido de carbono. Os veículos já têm todo o aparato preparado dentro da legislação para tributar os veículos como se o imposto seletivo fosse um verdadeiro Carbon Tax. Os bens minerais ainda não. E aí existe a janela de oportunidade de fazer essa convergência entre as exigências de Carbon Tax do mundo, inclusive para evitar os cross-border adjustments, que a União Europeia vai implementar, o Canadá vai implementar, para pensar, então, que extrações de minerais com baixa emissão de dióxido de carbono podem ser, inclusive, isentas. Essa é a ideia. Aqui eu deixo isso para depois para todos vocês. É um artigo em que a gente fala da reforma tributária ser um vetor de ESG e, por fim, outros 2 artigos da Constituição. Opa, já fui para obrigado. Outros 2 artigos da Constituição que também tratam da defesa do meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigada, Breno. Não, está ótimo, perfeito. Obrigada, viu?